Acabou a guerra. Que beleza, né? Tá tudo certo. Engraçado, gente, eu não tô conseguindo comemorar o fim dessa guerra. Não consigo. Porque Netanyahu continuará no poder, apesar de ser um corrupto e apesar dos tantos crimes de guerra que ele cometeu. Não consigo comemorar, gente, não me passa. Entende que eu tenho uma dificuldade enorme com a justiça quando a justiça não acontece? Quando não se faz justiça, eu tenho um problema, tenho uma dificuldade com isso. Agora os palestinos podem voltar para o seu estado. Ah, não vai ter um estado palestino? Não vão criar um estado palestino? Bom, pelo menos eles podem voltar para suas casas, né? Ah, não tem casa? Não tem. E se tivesse em casa, voltar como, né? Eu vi o jornal agora do meio-dia. Estavam falando que os palestinos podem voltar para casa, só que não tem casa. Ora, casa é o de menos, né? Eu, como pai, eu moraria em qualquer lugar para ter meus filhos vivos e comigo. Eu acho que, ainda que houvessem casas para retornar, mas e as meninas e os meninos e aquele barulho de criança correndo? Não vai ter mais? Não. É porque é que o alvo principal de Netanyahu eram as mulheres e as crianças palestinas. Eu assisti agora há pouco, por acaso, uma cantora no TikTok. Cantora de TikTok. Ela usa aquele véu muçulmano. Toda a moldura do rosto ela é fechada com o véu. Aquele rosto lindo, bem desenhado. E só o rosto fica visível. E o rosto lindo no entrada perto da divina voz. Que voz maravilhosa. Eu ouvi aquela cantora cantando e eu percebi que ela interpreta vários artistas, várias músicas de vários artistas famosos e ela consegue cantar melhor e mais bonito que o cantor original. Que lindo, né? Que maravilha. Quantos artistas que jamais serão artistas, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos sonhos foram jogados embaixo dos escombros. Eu estou defendendo o Hamas, né? Porque é muito provável que surja aqui nos comentários alguém dizendo que eu estou defendendo terrorista. É típico, né? Desde que Bolsonaro surgiu no cenário nacional, muita coisa ruim aconteceu. Entre essas coisas ruins, estas pessoas que surgem com esse pensamento polarizado, ignóbeis, mentecaptos, surgem com seus discursos rasos. Oh, você é defensor de não. Não. Estou defendendo a vida, as crianças, as mulheres que foram alvejadas, desarmadas. Desarmados. Por aquele criminoso que vai ficar impune. Por falar em guerra, o Eduardo Bolsonaro disse que está havendo uma guerra no Brasil. E que ele está disposto a lutar nessa guerra. Claro que está disposto, né, Eduardo? Não tem como fugir disso, né? Você está numa situação que é atacar e atacar, né? Você vai fazer o quê? Teu pai, criminoso maior da nação, não vai ficar tão preso tanto tempo quanto você vai ficar. Porque ele vai encontrar um jeito de, em razão dele ser um atleta, com um histórico de atleta. Ai, gente, esses dias alguém na sala de aula falou que o Lula é cachaceiro. Aí eu fiquei pensando, Lula com 80 anos, cachaceiro, com aquela saúde, Bolsonaro atleta. Desse jeito, cara, o que tá acontecendo? Quem será que bebe umas cachaças, hein? Mas sem querer polarizar Lula e Bolsonaro, mesmo porque não dá pra comparar, né? Colocar um do lado do outro, como assim? Não dá. Aí Eduardo falou assim, tinha que ir pra guerra, porque vamos acabar todos nós como Carlos Zambelli vão mesmo. E não dá pra minimizar, né? Carlos Zambelli não fez quase nada, ele só invadiu o sistema da justiça e emitiu uma ordem de prisão falsa contra o Alexandre de Moraes. Não sei se tinha assinatura no mandado do Alexandre de Moraes, não sei.
É um crime gravíssimo, praticado por uma pessoa extremamente burra. Mas a burrice não é excludente de licitude, certamente. Se assim fosse, muita gente escaparia da prisão, né, Eduardo? Quem sabe até você. Música, eu ouvindo a cantora, provavelmente de origem árabe, usava o véu muçulmano, eu consegui ouvir sem nenhum preconceito, e por isso que eu consegui apreciar tanto aquela música. Eu sou uma pessoa muito eclética. Gosto de todos, dos mais variados estilos de rock, samba, pagode, reggae, rap, ai caramba, todo tipo de ritmo. Acho que música boa existe em qualquer estilo. Gostava também de sertanejo. Deixei de gostar, não consigo mais ouvir sertanejo por culpa de Bolsonaro. Uma única pessoa conseguiu estragar um estilo. Eu até apreciava de vez em quando ouvir um sertanejo, principalmente aquele mais doído, ou aquele mais raiz, talvez. Não consigo mais. Como pode um único ser humano, se é que podemos chamar de ser humano, destruir um estilo musical? Não consigo mais. Estava conversando com um irmão meu e ele disse assim, a gente não pode mais conversar. Claro que não. Como? Se quando ele fala da igreja, eu lembro o que a igreja fez, lembro dos evangélicos, peguei ranço também. Com todo respeito àqueles que não se deixaram levar pelo fluxo, né? Mas eu, bolsonarista, evangélico, querendo minha lição de moral, não tem condições, né? É bolsonarista e evangélico, alguma coisa está muito errada com esse espírito que vocês dizem ser o santo. Santo como? Como assim santo? E não dou a vocês discernimento? E olha que eu já fui da igreja, hein? Já fui da igreja. Minha primeira formação foi teologia, depois psicologia, depois agora pedagogia e jornalismo, estou cursando o direito também. Mas a minha primeira formação teologia e fui da igreja. Eu não consigo mais conversar com esse povo por causa de Bolsonaro. Não consigo mais ouvir sertanejo por causa de Bolsonaro. Como que pode uma única pessoa causar tanto estrago, gente? Tanto estrago. Felizmente, justiça está sendo feita. Antes de encerrar esse vídeo, gente, eu tenho que abrir meu coração a vocês. Eu hoje tenho mais de 100 mil seguidores. Se considerarmos todas as redes sociais, passa de 100 mil. E toda vez que eu faço um apelo para as pessoas apoiarem este canal, 2, 3 pessoas me ajudam. E, poxa vida, se eu tivesse entre meus seguidores pessoas que comprassem a minha causa, a nossa causa, que a minha causa não é minha, é a causa nossa, é a nossa causa, estou aqui por nós. Por nós. Porque eu, quando 8 anos trabalhando em rede social, nesses 8 anos eu abri mão de muita coisa minha. Aos poucos eu fui sofrendo boicote da minha clínica, eu fui perdendo muitos clientes por conta da minha posição política. Não da minha competência, sou muito bom no que faço, sou muito bom mesmo. Mas por conta da minha posição, fui perdendo clientes, perdi muitos clientes, perdi muitas bases que, como profissional autônomo, todo cliente que você perde, você faz uma falta. E não tive das redes sociais nenhum retorno. Então eu fui sacrificando minha vida profissional por esse trabalho. E eu entendo, fiz isso porque eu entendo que esse trabalho é importante. Eu entendo que esse trabalho é importante. Eu entendo que esse trabalho é necessário. Eu entendo que se a gente afastar um pouquinho o pé
Eles vão avançar. Se a gente recua, eles avançam. Não tem como parar. Mas eu vou precisar dar um tempo para retomar a minha vida, para retomar a minha profissão, para regularizar a minha vida financeira. Depois eu volto com mais sensatez. Não vou entrar mais tão de cabeça como já fiz. Tem que ter um equilíbrio, porque não adianta. Por mais bom, você recebe milhares de elogios por dia, mas ajuda financeira é meia dúzia. E vou dizer a vocês, eu só não parei ainda porque eu tenho compromisso com essas pessoas que me ajudam. Eu não posso dar as costas a essas pessoas que contribuíram comigo até agora. Não darei as costas, eu tenho compromisso com as pessoas. Mas eu vou precisar dar uma paradinha, dar uma reduzida e me dedicar à minha vida, que eu deixei de lado, para fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui exige muito de mim, porque é doído você olhar as notícias, você ver esse pessoal com a mesma conversa. É doído, então não é uma coisa assim fácil para você fazer um trabalho como esse, ficar indo atrás das notícias, ouvindo essas pessoas, não é fácil. Gente, um grande abraço, tchau.